Você já presenciou esta cena inúmeras vezes. O engenheiro discreto e competente que resolve os problemas mais complexos observa impotente enquanto seu colega barulhento e despreparado recebe a promoção primeiro. O político que mal consegue articular uma frase coerente de alguma forma misteriosa conquista milhões de votos. Aquela pessoa no seu círculo social que fala incessantemente, mas demonstra o menor conhecimento, acaba, inexplicavelmente, liderando todos os demais. E sempre que isso acontece, você se questiona com a mesma perplexidade. Por que isso continua acontecendo? Por que as pessoas mais capazes frequentemente permanecem ocultas nas sombras, enquanto aqueles que parecem completamente desqualificados ascendem ao topo da hierarquia? Seria o sistema fundamentalmente quebrado ou estaria funcionando exatamente conforme foi projetado? Durante a maior parte de sua existência, você foi condicionado a acreditar em algo reconfortante e aparentemente lógico, que a sociedade recompensa o talento genuíno, que as pessoas mais inteligentes e capazes naturalmente ascendem a posições de poder e influência, que aqueles no comando conquistaram seus lugares porque verdadeiramente os merecem. É psicologicamente confortável acreditar nessa narrativa. Ela nos faz pensar que alguém mais sábio e preparado está pilotando o navio. Alguém que compreende profundamente para onde estamos navegando. Alguém suficientemente competente para nos conduzir com segurança até lá. Mas Aristóteles, o grande filósofo grego, nos advertiria que essa crença reconfortante é uma ilusão perigosa. Há mais de 2000 anos ele nos alertou sobre algo que a maioria das pessoas ainda hoje não consegue enxergar com clareza. Ele percebeu que a sociedade quase nunca coloca seus melhores elementos no comando. E mais perturbador ainda, ele descobriu precisamente por quê. Observe atentamente ao seu redor, nos negócios, na política, em sua própria comunidade local. Quantos líderes contemporâneos verdadeiramente inspiram confiança genuína? Quantos demonstram competência suficiente para guiar milhões de vidas com sabedoria? E quantos se assemelham mais a atores performando num palco teatral do que a arquitetos visionários construindo o futuro? Esta realidade desconcertante não é um acidente cósmico. Não é caos aleatório. É um padrão sistemático, uma característica intrínseca de como as sociedades humanas se organizam desde tempos imemoriais. Aristóteles permanecia nas ruas de Atenas, o berço da democracia ocidental, observando meticulosamente como cidadãos comuns escolhiam seus líderes. Ele escutava atentamente os debates acalorados na ágora, a praça abarrotada onde vozes conflitantes se chocavam e promessas vazias enchiam o ar com esperanças falsas. As pessoas genuinamente acreditavam estar escolhendo os melhores candidatos, mas Aristóteles enxergava a verdade nua e crua por trás da ilusão democrática. O filósofo passava horas analisando os discursos que moviam multidões. Notava como oradores medíocres, mas carismáticos, conseguiam inflamar paixões, enquanto pensadores profundos eram ignorados por falarem em termos muito complexos. Ele documentava meticulosamente como decisões cruciais para o futuro de Atenas eram tomadas não com base em análise cuidadosa, mas em reações emocionais momentâneas. Era como assistir a uma tragédia grega se desenrolar em tempo real, o público escolhendo atores pela performance e não pela substância. As pessoas não estavam selecionando brilhantismo intelectual, sabedoria profunda ou virtude moral. Estavam escolhendo familiaridade psicológica. Estavam optando por aqueles que os faziam sentir-se seguros e confortáveis, mesmo quando esses líderes careciam dramaticamente da competência necessária para guiá-los adiante. Era um processo que se repetia com regularidade assustadora. O demagogo eloquente derrotando o estadista prudente, o populista raso vencendo o reformador visionário, o conformista mediano superando o inovador disruptivo. E essa percepção revolucionária muda absolutamente tudo. Se a sociedade consistentemente recompensa o conforto psicológico em detrimento da competência real, se ela repetidamente eleva aqueles que desempenham o papel teatral em vez daqueles que possuem substância verdadeira,
então talvez tenhamos fundamentalmente mal compreendido o que o poder realmente significa. Porque para Aristóteles, o poder nunca foi sobre colocar os melhores no comando. Era sobre manter o sistema organicamente vivo, funcionando, mesmo que de forma imperfeita. Aristóteles não estudava apenas política abstrata. Ele estudava profundamente as pessoas em sua complexidade psicológica e social. Observava como grupos tomavam decisões, como indivíduos se comportavam em multidões, como a dinâmica coletiva transformava pessoas racionais em massas irracionais. E através da observação minuciosa das pessoas, ele compreendeu a sociedade em suas engrenagens ocultas. Em Atenas, cidadãos se reuniam regularmente para escolher seus líderes através de processos democráticos elaborados. Debatiam em praças lotadas sob o sol escaldante, argumentavam em longas assembleias que se estendiam noite adentro e depositavam seus votos em urnas de cerâmica, sinceramente acreditando estar moldando o futuro. Era uma ideia verdadeiramente revolucionária para a época. Pela primeira vez na história documentada, pessoas ordinárias, não apenas aristocratas ou guerreiros, possuíam o poder formal de decidir quem as governaria. Mas Aristóteles observava esses experimentos democráticos primitivos com olhos aguçados e pacientes, e o que testemunhava o perturbava profundamente. Os homens escolhidos para liderar raramente eram os mais brilhantes intelectualmente. Raramente eram os mais capazes tecnicamente e quase nunca os mais visionários estrategicamente. Em vez disso, eram frequentemente os mais barulhentos, os mais dramáticos, aqueles que sabiam explorar medos e esperanças com maestria teatral. Aristóteles questionava-se obsessivamente. Por quê? Por que as pessoas não desejariam os melhores entre elas no comando? Por que colocariam voluntariamente seu futuro coletivo nas mãos de alguém manifestamente menos qualificado? A resposta que descobriu era profundamente perturbadora em suas implicações para toda a teoria política. A sociedade não escolhe líderes para maximizar excelência ou progresso. A sociedade escolhe líderes para evitar colapso sistêmico. Esta descoberta fundamental mudou como Aristóteles entendia não apenas política, mas a própria natureza da organização humana. Para explicar este fenômeno complexo, Aristóteles ofereceu uma de suas metáforas mais duradouras e perspicazes. Ele concebia a sociedade como um corpo vivo e pulsante, um organismo complexo com necessidades de sobrevivência, que transcendem os desejos individuais de suas partes. Cada parte desse organismo possui uma função específica e interdependente. Algumas partes pensam e planejam, como o cérebro, processando informação e tomando decisões estratégicas. Algumas agem e executam, como as mãos, transformando ideias em realidade tangível. Outras protegem, nutrem e sustentam a vida continuamente, como o sistema imunológico e digestivo, mantendo o organismo saudável e funcional. Mas o coração possui um propósito fundamentalmente diferente e, de certa forma, mais crucial. Sua função não é inventar novas ideias ou raciocinar complexamente sobre problemas abstratos. Sua função é manter o ritmo vital constante que mantém o organismo inteiro funcionando harmoniosamente. Sem o coração, o cérebro mais brilhante morre em minutos. Sem o ritmo estável que ele proporciona, todo o sistema entra em colapso caótico. Para Aristóteles, líderes políticos não são destinados a ser o cérebro do corpo social. Essa função pertence aos filósofos, cientistas, artistas e pensadores. São destinados a ser o coração. Seu papel primário não é ser a pessoa mais inteligente na sala. Seu papel é manter a sala unida e funcionando harmonicamente, mesmo que isso signifique sacrificar brilhantismo por estabilidade. E aqui o design sistêmico se torna cristalino em sua lógica implacável. Um líder excessivamente brilhante que enxerga muito à frente frequentemente fragmenta a sociedade em vez de uni-la. Suas ideias revolucionárias, por mais corretas que sejam objetivamente, ameaçam valores estabelecidos que dão sentido à vida de milhões.
Sua visão futurista aterroriza aqueles incapazes de imaginar mudanças radicais em suas vidas confortavelmente previsíveis. E assim, mais cedo ou mais tarde, o sistema organicamente os rejeita, como um corpo rejeita um órgão transplantado incompatível. A sociedade, argumentava Aristóteles com precisão cirúrgica, possui um tipo de instinto primordial de autopreservação que opera abaixo do nível consciente. Ela não seguirá alguém que se move rápido demais, mesmo que a direção esteja correta. Não confiará em alguém que pensa radicalmente diferente, mesmo que seus pensamentos sejam superiores. Em vez disso, eleva a pessoa que transmite segurança psicológica familiar, aquela que reflete a identidade coletiva de volta para as massas como um espelho confortável, aquela que promete não abalar as fundações estruturais com força excessiva ou velocidade perturbadora. Se a sociedade não escolhe seus líderes baseando-se em brilhantismo ou competência real, uma questão naturalmente emerge com força perturbadora. O que acontece com as pessoas que genuinamente são brilhantes? Para onde vão esses indivíduos excepcionais e por que tão raramente acabam no topo das hierarquias políticas e corporativas? Aristóteles acreditava que a resposta reside na própria natureza humana fundamental e nas diferentes motivações que impulsionam diferentes tipos de pessoas. Em sua obra-prima Ética a Nicômaco, ele escreveu extensivamente que o chamado mais elevado de um ser humano não é poder político ou riqueza material, mas algo que denominou eudaimonia, um conceito complexo frequentemente traduzido inadequadamente como felicidade, mas que significa mais precisamente florescimento humano pleno ou vida bem vivida. E para aqueles que buscam eudaimonia genuína, o poder político frequentemente representa não apenas uma distração, mas um obstáculo ativo para seus objetivos mais profundos. Pense cuidadosamente nas pessoas mais intelectualmente capazes que você conhece pessoalmente. O cientista obcecado com descobertas revolucionárias que passa noites no laboratório não por obrigação, mas por paixão genuína. O engenheiro que resolve problemas aparentemente impossíveis e encontra satisfação profunda na elegância de suas soluções. O artista que enxerga beleza transcendente onde outros veem apenas vazio e dedica sua vida a tornar essa beleza visível para outros. O que verdadeiramente os impulsiona não é controle sobre outros seres humanos, mas maestria sobre si mesmos e seus domínios de expertise específicos. Essas pessoas encontram realização profunda no ato da criação, na busca da verdade, no refinamento de suas habilidades até a perfeição. O poder político, com suas intermináveis negociações, compromissos morais e performances teatrais, representa para eles não uma conquista, mas uma distração intolerável de seu trabalho real. Aristóteles compreendia isso profundamente, pois ele mesmo era um desses indivíduos. Os verdadeiramente excelentes, o que ele chamava de virtuosos, focam suas vidas em aprender constantemente, criar incansavelmente e aperfeiçoar obsessivamente. Não desperdiçam seus dias preciosos construindo alianças políticas frágeis, agradando multidões volúveis ou manipulando emoções coletivas primitivas. Esses jogos de poder pertencem a um tipo completamente diferente de pessoa, aqueles que encontram validação não na excelência do trabalho, mas no controle sobre outros. E assim, quando a sociedade consistentemente recompensa familiaridade sobre brilhantismo, esses indivíduos extraordinariamente capazes, silenciosamente, se afastam da arena política. Alguns se refugiam em laboratórios de pesquisa e universidades, onde podem buscar conhecimento sem as distrações do poder. Outros constroem empresas ou tecnologias que o mundo ainda não compreende, preferindo criar o futuro a debater sobre ele. Escolhem conscientemente o trabalho em si sobre o palco da política. Mas existe outra razão, mais desconfortável e raramente discutida, pela qual os brilhantes raramente lideram. As pessoas mais inteligentes são frequentemente as mais difíceis de seguir, não por arrogância ou falta de habilidades sociais, mas pela própria natureza de como suas mentes funcionam.
Aristóteles notou que visionários genuínos tendem a enxergar possibilidades completamente invisíveis para todos os outros. Eles percebem padrões que outros não conseguem detectar, fazem conexões que parecem absurdas até se provarem corretas e propõem soluções que soam impossíveis até funcionarem. Aristóteles compreendeu algo que a maioria ainda luta desesperadamente para aceitar hoje. Líderes não são escolhidos porque são objetivamente os melhores. São escolhidos porque se encaixam psicologicamente nas necessidades emocionais do grupo. E a chave para entender o porquê reside numa verdade simples, mas devastadora em suas implicações. A sociedade não funciona com base na razão. Funciona com base na emoção primitiva. Em sua obra seminal, Retórica, Aristóteles explicou com precisão científica que a persuasão, a força que verdadeiramente move as pessoas à ação, emerge de 3 elementos fundamentais e interdependentes: logos, lógica e razão, patos, emoção e sentimento, e ethos, credibilidade e familiaridade. Enquanto gostamos de acreditar que somos seres racionais, que escolhemos líderes baseando-nos primariamente no logos, a verdade inescapável e empiricamente demonstrável é que patos e ethos quase sempre vencem esmagadoramente. Este fenômeno não é falha de caráter ou falta de educação. É programação evolutiva profunda. Durante milhões de anos, nossos ancestrais sobreviveram, não através de análise racional cuidadosa, mas através de reações emocionais rápidas. O medo os manteve vivos. A confiança tribal os manteve unidos. A familiaridade significava segurança. Essas respostas emocionais automáticas ainda dominam nossa tomada de decisão, especialmente em grupos grandes, onde a dinâmica tribal ancestral ressurge com força. As pessoas seguem instintivamente aqueles que as fazem sentir-se psicologicamente seguras e validadas, não aqueles que as desafiam a pensar mais profundamente ou questionar premissas fundamentais. Confiam visceralmente naqueles que parecem familiares, que falam sua linguagem emocional, não naqueles que parecem alienígenas intelectualmente ou muito à frente de seu tempo. É por isso que, ao longo de toda a história documentada, sociedades consistentemente elevaram pessoas que performam o papel teatral de líder com convicção, mesmo quando carecem dramaticamente da profundidade intelectual ou competência técnica para verdadeiramente liderar. Pode parecer inicialmente que a sociedade cometeu um erro fundamental e catastrófico ao elevar líderes manifestamente desqualificados. Mas Aristóteles discordaria veementemente dessa interpretação superficial. Ele acreditava que este resultado aparentemente disfuncional não era acidente ou falha. Era uma característica essencial evolutivamente desenvolvida de como sociedades complexas sobrevivem ao longo do tempo. Imagine a sociedade como uma estrutura extremamente frágil e complexa. Um castelo de cartas em escala massiva. Milhões de indivíduos com necessidades conflitantes, medos irracionais e desejos contraditórios, cada um puxando a estrutura em direções diferentes com força variável. Se você colocar alguém excessivamente radical ou visionário no comando, alguém que se move muito mais rápido do que a massa consegue psicologicamente acompanhar, toda a estrutura arrisca colapso catastrófico e potencialmente irreversível. Aristóteles argumentava brilhantemente que sociedades inconscientemente desenvolveram mecanismos de seleção que escolhem líderes que agem como amortecedores de choque social. Líderes que suavizam o impacto de mudanças rápidas demais, que traduzem complexidade assustadora em simplicidade confortável, que preservam estabilidade psicológica mesmo ao custo significativo do progresso objetivo. É por isso que tantos aparentes idiotas no poder existem e persistem. Seu papel real não é inovar ou transformar, é tranquilizar e estabilizar. Se os idiotas no poder não estão verdadeiramente dirigindo o sistema com competência real,
então alguém mais deve estar nos bastidores. Este é o pensamento profundamente perturbador que Aristóteles nos deixa como legado intelectual. Um pensamento que a maioria evita contemplar porque força o confronto com uma possibilidade existencialmente desconfortável. O poder visível é frequentemente um palco elaborado, e as pessoas que você vê na frente, nos holofotes, são frequentemente apenas atores desempenhando papéis escritos por outros. Aristóteles viu indícios claros disso mesmo na democrática Atenas. Notou meticulosamente que os homens escolhidos para liderar eram constantemente constrangidos por forças invisíveis mais poderosas, leis complexas que não compreendiam totalmente, instituições com agendas próprias, patronos ricos que financiavam campanhas com expectativas específicas e as expectativas emocionais voláteis das massas. Seu poder nunca era verdadeiramente absoluto ou autônomo. Era emprestado, condicional, revogável. 2000 anos depois, nada mudou fundamentalmente nesta dinâmica. A tecnologia evoluiu, as sociedades se complexificaram, mas o padrão permanece. Por trás de cada líder moderno, existem redes intrincadas moldando suas escolhas, conselhos corporativos controlando CEOs, doadores bilionários moldando políticas públicas, grupos de interesse puxando cordas invisíveis das sombras, algoritmos direcionando a opinião pública. Mesmo em pequenas organizações locais, a face visível do poder frequentemente apenas ratifica decisões já tomadas em reuniões fechadas. Os atores mudam a cada ciclo eleitoral. O palco evolui com a tecnologia, mas a peça fundamental permanece essencialmente a mesma através dos séculos. E aqui, a ilusão democrática se aprofunda perigosamente. Acreditamos sinceramente estar escolhendo líderes através de processos democráticos. Acreditamos que eles detêm poder real de moldar nosso futuro coletivo. Mas frequentemente são apenas símbolos cuidadosamente construídos, símbolos projetados para nos estabilizar psicologicamente, para nos dar a sensação reconfortante, mas falsa de que alguém competente está no comando, de que o navio tem um capitão, mesmo quando navega à deriva. Aristóteles nos advertiu há milênios com clareza cristalina. A sociedade recompensa consistentemente aqueles que se encaixam no papel teatral, não aqueles que escrevem as regras reais do jogo. Então, quando você vê um aparente idiota no poder, pergunte-se com honestidade brutal: esta pessoa está verdadeiramente no controle ou está simplesmente desempenhando seu papel no teatro político? E mais importante e perturbador, se são apenas atores no palco público, quem está segurando a caneta nos bastidores, escrevendo o roteiro que todos seguem? Uma vez que você percebe esta realidade, enfrenta uma escolha existencial inevitável. Pode continuar seguindo obedientemente o roteiro escrito para você, confiando no palco e seus atores, vivendo na matrix confortável da ilusão democrática. Ou pode reunir coragem para pisar atrás da cortina e ver a maquinaria pelo que realmente é, mas seja avisado com seriedade. Uma vez que você vê a verdade, nunca pode desvê-la. A inocência, uma vez perdida, jamais retorna. A questão não é mais a simplista por que idiotas sobem ao poder. A verdadeira questão, muito mais perturbadora, é: quem se beneficia consistentemente quando eles sobem? E por que esse padrão se repete com tanta regularidade através de culturas, sistemas políticos e épocas históricas? A resposta pode estar no fato de que idiotas no poder são perfeitos para manter o status quo. Eles não questionam sistemas, não propõem mudanças radicais, não ameaçam estruturas estabelecidas. São, em essência, guardas-lugares, mantendo a cadeira aquecida, enquanto o verdadeiro poder opera nas sombras, longe do escrutínio público, livre para tomar decisões sem responsabilidade democrática. E talvez, apenas talvez, isso seja exatamente como o sistema foi projetado para funcionar desde o início. Se você chegou até aqui, parabéns. Você acabou de entender algo que 99% das pessoas jamais perceberão. Aristóteles revelou há 2000 anos por que incompetentes sobem ao poder. E agora,
Você sabe a verdade por trás do teatro político e corporativo. Gratidão sincera por investir seu tempo nesta descoberta filosófica revolucionária. Se isso abriu sua mente, inscreva-se agora e ative o sino. Toda semana desvendo verdades ocultas que a maioria prefere ignorar. Comente abaixo. Você já foi prejudicado por um líder incompetente? Concorda que o sistema favorece medíocres? Sua experiência enriquece nosso debate. Compartilhe urgentemente este vídeo. Alguém que você conhece está sofrendo sob liderança incompetente e precisa entender por que isso acontece. Este conhecimento pode transformar como eles navegam no trabalho e na vida. Lembre-se, agora que você vê o teatro, pode escolher não ser mais marionete. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.